Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um review. Hoje nós vamos apresentar a Bíblia de Estudo Vida, da editora Vida, esta Bíblia que leva o texto Almeida, Revista Atualizada. Esta Bíblia já está há bastante tempo no mercado. Eu fiquei sabendo que ela ia sair de linha, tá? Eles não estão fazendo mais, ou seja, a editora Vida ia tirar essa Bíblia do catálogo de Bíblias que são editadas pela editora, mas eu estive adquirindo aí numa promoção há um tempinho atrás e eu gostei bastante, porque é uma Bíblia um pouco diferente daquelas que nós temos em nosso mercado, tá? É uma Bíblia que trabalha com perguntas e respostas, então vocês não vão ter notas de estudo propriamente ditas embaixo do texto bíblico. Ao lado do texto bíblico nós vamos encontrar perguntas, inclusive perguntas até do próprio texto bíblico e respostas para poder estar nos ajudando a entender. E são perguntas que muitas das vezes nós fazemos quando estamos lendo o texto bíblico. Então é uma Bíblia um pouco diferente, ela trabalha mais ou menos igual aquela Bíblia Perguntas e Respostas da Mundo Cristão, porém esta Bíblia possui mais, vamos dizer assim, perguntas e mais respostas do que a Bíblia Perguntas e Respostas da editora Mundo Cristão. Bom, essa que eu tenho é na cor preta, eu já encapei essa Bíblia, olha só, um material muito bom, uma capa de PU, né, uma imitação de couro, olha só a letra dourada em baixo relevo, o material da capa excelente, olha só, o acabamento dessa Bíblia é muito bom, né, os materiais que a editora Vida utilizam para fazer as Bíblias de estudo são materiais muito bons, né? É uma Bíblia tamanho médio, ela não é grande, é até grossa. Ela lembra um pouco a Bíblia Shed, em termos de tamanho e espessura. Olha só, quase que um palmo meu. Olha que eu tenho a mão, minha mão não é tão grande. E é uma Bíblia propriamente dita, muito boa, muito útil para você que quer estudar a Palavra de Deus. Então vamos conhecer os recursos da Bíblia de Estudo Vida, editora Vida, essa Bíblia que leva o texto Almeida, Revista e Atualizada. Lembrando que a maioria das Bíblias de estudo da editora Vida utilizam o texto NVI, com exceção da Thompson, aí, que utiliza Almeida Revista e Contemporânea, né? Que é um texto aí também um pouco parecido com o texto Almeida Revista Atualizada. Bom, vamos lá conhecer os recursos desta Bíblia. Inicialmente temos aqui uma parte dedicatória, temos aqui uma folha de rosto, Bíblia de Estudo Vida, Almeida, Revista Atualizada, e a tradução, né? Porque as notas de estudo desta Bíblia, ou seja, as perguntas e respostas, elas são traduzidas da Bíblia Quest Study Bible, que é uma Bíblia americana. Então eles traduziram para o português em 1998, né? E aí surgiu a Bíblia de Estudo Vida. Então, as perguntas e respostas presentes no texto bíblico é uma tradução, são traduções aí de estudos em inglês. Temos aqui um sumário. Em seguida, temos uma introdução à Bíblia de Estudo Vida. Então é importantíssimo a gente ler essa introdução. Tem aqui toda a história da Bíblia e todos os recursos. Olha só, temos introduções aos livros, cronogramas e mapas, notas marginais, então não são notas de rodapé, são notas de estudo marginais, ou seja, nas margens da página. Temos aqui notas especiais, dicionário, índice de assuntos. Temos uma concordância bíblica, índice de mapas e ilustrações, plano de leitura e a palavra de Deus. Então esses são os recursos desta Bíblia. Temos aqui um agradecimento, né? Ou agradecimentos. Temos o corpo editorial desta Bíblia. Temos aqui os colaboradores da versão em inglês, né? Temos aqui abreviaturas. A apresentação da edição Revista e Atualizada no Brasil, que é a tradução que essa Bíblia utiliza. Almeida, Revista Atualizada. Aliás, perdão, aqui é a apresentação da
Exatamente, é da tradução Almeida Revista Atualizada, mas aqui o prefácio à segunda edição da Revista Atualizada, que é a tradução dessa Bíblia, né? Que agora nós já estamos entrando na Nova Almeida Atualizada, que é uma revisão desse texto. E aqui nós entramos no Antigo Testamento e vamos começar aí com o texto bíblico. Temos uma introdução ao livro de Gênesis, todos os livros vão possuir essa introdução, e ela também trabalha com perguntas e respostas. Por que ler esse livro? Quem escreveu o livro e quando? O livro abrange que período da história? Por que ele foi escrito? Para quem foi escrito? O que deve buscar em Gênesis? Quando tudo aconteceu? Aí tem uma linha do tempo. Então todas as introduções vão trabalhar desta forma. E aqui nós entramos no texto bíblico. Olha só. O texto bíblico ele é em uma coluna central, e na marginal vocês vão encontrar algumas notas de estudo que elas trabalham como se fossem perguntas e respostas. Então, por exemplo, por que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? Aliás, por que o Espírito de Deus se movia sobre a água escura, as águas escuras da terra? Olha que interessante, aí tem aqui uma resposta. Seriam dias de exatas 24 horas? Aí tem uma resposta aqui. Como podia existir luz antes de Deus criar o sol e a lua? Então, é uma Bíblia que trabalha desta forma. Perguntas e respostas, baseadas no próprio texto bíblico. E ao longo do texto bíblico também vocês vão encontrar quadros explicativos, como este, qual o nível técnico do relato da criação, e alguns mapas também, com algumas explicações, a geografia de Gênesis. Vamos seguir aqui. Olha só, texto bíblico em uma coluna, tá? E as notas marginais dos dois lados da página. Olha só, no caso da página no lado direito, página do lado esquerdo, no lado esquerdo, e são aquelas notas que trabalham com perguntas e respostas. O que significa a imagem de Deus? Está lá no versículo 27, olha só. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí tem aqui o que significa a imagem de Deus e a resposta. A imagem de Deus não se refere a nada que seja físico, e sim espiritual. Muitos a associam ao espírito humano pelo qual cada ser pode comunicar-se com Deus e travar relacionamento com seu Criador. Algumas das expressões empregadas em referência ao espírito humano podem ser consciência, personalidade e vontade, aspectos também encontrados no caráter de Deus. Mais tarde a Bíblia trata outras características que podem ter em comum com Deus, como é o caso da justiça e da retidão, Efésios 4, 24. Tá vendo como trabalha essa Bíblia? Ela nos traz perguntas retiradas do próprio texto bíblico para poder nos ensinar o que a passagem significa. Então, olha só, vários versículos vão possuir essa explicação de uma forma bem legal, bem fácil de entendimento. Temos aqui mais um quadro explicativo, que também é retirado do próprio texto bíblico. Por que a mulher foi criada de modo excepcional? 2:18 ao 22, capítulo 2 de Gênesis, versículo 18 ao 22, e tem aqui a própria explicação. Então essa Bíblia vai trabalhar desta forma. Vou dar uma pulada aqui. Olha só. Os sonhos são mensagem de Deus? Aí tem uma explicação aqui bem legal. Tem um mapa também nas notas marginais, as viagens de Jacó. Então, é uma Bíblia que vai trabalhar desta forma. Perguntas vindas do próprio texto bíblico, perguntas que muitas das vezes nós mesmos fazemos, e a resposta também, né, baseada numa interpretação sadia do texto bíblico. Bom, aqui nós chegamos em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Todos os livros vão possuir introduções e elas seguem esse mesmo padrão. Uma introdução com perguntas, né? Por que ler este livro? Quem escreveu? Quando foi escrito? Por que foi escrito? O que se deve buscar em Malaquias? Quando tudo aconteceu? Aquela linha do tempo. Todas as introduções vão funcionar desta forma. Ela não possui introduções ao Antigo e ao Novo Testamento, nem a partes de livros, como por exemplo Pentateuco, livros históricos, apenas introduções aos livros da Bíblia. Chegamos aqui também em Malaquias capítulo 1, vocês podem perceber que a letra do texto bíblico é uma letra confortável, tamanho médio,
E a letra das notas marginais, aí que está o detalhe, é uma letra pequena. Então, olha só. Temos aqui, como Deus pode odiar? Aí temos a pergunta retirada do versículo 2 e 3, né? De Malaquias. Aí vem a resposta aqui através de uma interpretação sadia do texto bíblico. Esta Bíblia, eu gosto muito de ressaltar que eu gosto de Bíblias onde o nome do livro esteja aqui bem na parte lateral da página. Porque quando você vai procurar, isso facilita. E essa Bíblia eles colocaram o nome do livro na parte central da página. Eu achei isso um ponto negativo. Eu sempre gosto do nome do livro aqui, ó, desse lado aqui, para poder estar facilitando na hora de achar o livro. Bom, aqui nós chegamos ao final de Malaquias. Temos aqui um quadro de Malaquias a Cristo, né, falando do período intertestamentário. E já entramos no Novo Testamento, não tem introduções. Segue aqui a introdução ao livro, não tem introdução ao Novo Testamento, mas temos uma introdução ao livro de Mateus. E aí nós entramos no texto bíblico. Temos já aqui um mapa, né? Essa Bíblia vai trabalhar muito com mapas presentes aqui junto ao texto bíblico e as notas marginais que funcionam daquela forma que a gente já mostrou, perguntas e respostas para poder nos ensinar de uma forma muito prática. Olha só, aqui nós já estamos em Mateus capítulo 4. O que havia de errado em transformar a pedra em pão? Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, né? E ele usou aquela passagem, né? Olha, você transforma essas pedras em pão se tu és o filho de Deus, né? Aí tá aqui, ó. O problema não era o teor da tentação, mas o intuito por trás dela. O diabo muitas das vezes procura trair o nosso orgulho. Esperamos que tratemos de tudo com as próprias mãos em vez de confiarmos em Deus. Tá vendo? Uma nota bem interessante para poder nos ajudar a aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Aí temos aqui outro quadro explicativo. O Espírito nos leva a ser tentados? Aí tem aqui a explicação baseada naquela passagem onde Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Aqui nós já entramos em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1. Primeiro temos aqui a introdução, né? Aí aqui 1 Coríntios capítulo 1. É uma Bíblia que não vai possuir tantos recursos. Ela trabalha dessa forma, como se fossem perguntas e respostas, né? De uma forma muitas das vezes apologética, explicativa. Alguns questionamentos que muitos fazem do texto bíblico, nós encontramos aqui as explicações. Por que chamar os crentes tão imperfeitos de santificados? Essa pergunta foi retirada do versículo 2 do capítulo 1 de 1 Coríntios. E tem aqui a explicação. Vocês podem estar pausando o vídeo para poder estar lendo. É uma Bíblia que me ajudou muito para poder responder algumas perguntas que muitas das vezes as pessoas que não são crentes fazem a nós, né, de uma forma meio que maliciosa, né? Então aqui, olha só, a quantidade de perguntas e respostas, né? A imoralidade sexual é mais grave que outros pecados? Como podemos glorificar a Deus em nosso corpo? Por que é bom que o homem não se case? Por que Paulo rotulou algumas instruções como suas e outras como do Senhor? Como uma pessoa não cristã é santificada simplesmente por estar casado com uma cristã? Então são perguntas que a gente faz lendo o texto bíblico e aqui há a resposta de uma forma bem prática. Olha só, texto bíblico em 2 colunas, notas marginais e o detalhe é que ela possui algumas referências cruzadas. Não são muitas, mas ela possui algumas referências cruzadas também. Aqui nós estamos chegando ao final de Apocalipse, capítulo 22. Temos aqui um texto, né, um quadro explicativo, como será a vida eterna. E aqui encerramos a parte de texto bíblico. Ao final temos alguns recursos. Temos tabelas de pesos e medidas, praticamente a maioria das bíblias de estudo possuem. Aí temos aqui um pequeno índice dos recursos ao final, olha só, dicionário, índice de assuntos, índice de mapas do texto, índice de tabelas, concordância, plano de leitura, índice de mapas coloridos. Temos um pequeno dicionário bem resumido, tá? Com várias palavras, vários títulos e a explicação de cada título, cada palavra. Olha só, ele é bem pequeno mesmo, poucas páginas.
Em seguida temos o índice de assuntos. Isso aqui ajuda muito para a gente procurar passagens que falam de determinados assuntos. Por exemplo, temos aqui aliança. Aí temos exemplos de aliança com Abraão, com Davi, com Israel e as passagens, respectivamente, que falam a respeito deste assunto. Olha só, batismo. Aí tem Mateus 3, 6, 3, 11, Marcos 1, 4, Marcos 1, 8, Lucas 12, 50 e assim por diante. Então, é um índice de assuntos bem legal, porque vai estar te auxiliando a encontrar as passagens que falam a respeito disso. Temos aqui também um índice de mapas do texto, aqueles mapinhas presentes nas notas de estudo. Temos aqui um índice de tabelas, as tabelas presentes nas notas de estudo. Aí temos aqui uma concordância bíblica, uma concordância abreviada, mas uma concordância com bastante títulos. Olha só, concordância abreviada, porém com vários títulos, né? A gente tem um vídeo aqui no canal explicando como utilizar a concordância bíblica para a preparação de mensagens, para a preparação de sermões e também para a gente encontrar determinadas passagens ao texto bíblico. Aqui no final vai ter um plano de leitura, ao final da concordância. Chegamos aqui ao final. Em seguida, um plano de leitura, para a gente estar lendo a palavra de Deus aí em 1 ano, 2 anos. Ler de uma forma sadia e de uma forma que nos traga entendimento. No final aqui nós temos o índice de mapas coloridos, né? E no final tem uma parte aqui de anotações e temos mapas que não são coloridos, né? No caso da minha Bíblia, mas são mapas bem legais, aqueles mapas tradicionais que encontramos nas Bíblias de estudo. Não são aqueles mapas da SBB, esses mapas aqui são da Editora Vida. Então, esses são os recursos da Bíblia de Estudo Vida, Editora Vida, a Bíblia que leva o texto ao meio da revista atualizada, uma Bíblia que eu recomendo, porque ela trabalha de uma forma diferente, né? Ela trabalha com perguntas vindas do texto bíblico e respostas através de uma interpretação sadia do texto bíblico. Quero te agradecer por você ser inscrito em meu canal. Se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva nos canais parceiros que estão aparecendo aí neste momento no vídeo. E também, se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, o link está na descrição, que você possa estar participando. Eu creio que você será muito edificado. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.